Pronto, boa noite a todos. Agora oficialmente vamos estar dando início ao nosso 39º dia, se não me engano, ou 38º, deixa eu ver aqui. Hoje é o dia... acho que é o dia 39 mesmo. Então vamos estar dando início agora ao nosso grupo de estudo de hoje, continuando o estudo da carta 8. Então vamos começar com a nossa meditação, né? Vamos fechar nossos olhos para a gente se conectar com toda essa egrégora que já está aqui presente. Vamos respirando fundo para a gente ir silenciando nossa mente. Vamos começar a nossa oração. Procurem escutar com o coração, entrar nas energias das palavras. Vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração, mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo. Todos de volta? Belezinha. Então vamos lá, vamos estar iniciando aqui. Então, reforçando, a leitura vai ser da página 182 a 186 do PDF. E para quem está acompanhando no livro é da 281 a 287. Então vamos estar começando a nossa leitura de hoje. Podemos começar? Deixa eu assoar meu nariz de novo que está me prendendo aqui. Pronto. Senão ia me atrapalhar a leitura aqui. Então vamos lá. Começando agora, para quem está no livro, vai começar com a frase, com a palavra enquanto, e no PDF é do 4º parágrafo, de baixo para cima. Então nós vamos dividir em duas partes também a leitura de hoje, tá? A primeira é bem curtinha e a segunda ela é um pouquinho mais extensa, mas é tudo sobre o mesmo tema, então não tem como dividi-la em mais partes. Então vamos lá.
Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida... Opa, pera um pouquinho que o Antônio está entrando, aí ele já pega o comecinho. Oi, Antônio, boa noite. Oi, boa noite. Desculpa o atraso, viu, gente? Imagina, seja bem-vindo aí. Estamos começando a leitura, tá, Antônio? Opa, ok. Então vamos lá. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega seu eu interior completamente, a luz ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe, com mais clareza, sua fonte do ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. As hesitações são contraproducentes. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente contarem sua experiência para outros e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinham certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvidas devem ser energicamente combatidos e superados por meio da meditação e oração, pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa direcionada contra a experiência da vida divina que elevou seu espírito para o alto. Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre sua experiência da consciência divina e sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios de elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para a sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado e desanimado. E provavelmente nunca compreenderá que você sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros com os pensamentos e as palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emoções perturbadas o que gera confronto e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico. E mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego na mente e nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo para que a ira incontrolável seja descarregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência. Então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com o abuso autojustificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas, o uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice,
aceitando suas loucuras e erros passados e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. E essa primeira parte a gente termina aqui. Quem gostaria de começar falando, fique à vontade. Pode falar, Marcinha. Marcinha já queria falar desse trecho desde a semana passada, né, Marcinha? Não, o pior é que eu ia perguntar uma coisa desse trecho, mas aí hoje o que eu quero falar, talvez eu até pergunte, mas eu quero falar desse começo, porque depois dos demais, eu vou querer ouvir bastante. Eu quero formar toda uma ideia, né, do que eu meditei, né? Eu achei engraçado, não, interessante, essa parte, né, começo que você leu, hoje no vídeo do como é que chama? Vitor Froese, né? Ele falou alguma coisa parecida com isso, né? Uma das perguntas que fizeram lá para ele é assim, se é comum a pessoa que desperta entrar em desânimo, né? E aí tinha a ver com essa parte aqui, né? Que ele falou assim, quando a gente desperta, a primeira sensação que a gente tem é de euforia, né? Parece algo mágico, a gente quer que todo mundo saiba, que tem um caminho bom para seguir, né? Depois a gente já começa a achar legal e quando a gente começa a achar que está se transformando numa pessoa melhor, né? E aí ele comenta lá, né, que despertar da consciência não é um despertar de conhecimento somente, né? É da consciência, né? E aí é o que fala aqui no livro, né, que tem a parte da introspecção da gente, né? A gente chega no momento que a gente quer ficar na quietude, né? E é aí que a gente se afasta das pessoas e as pessoas se afastam da gente, né? Enfim, a gente começa a mudar os hábitos, né? E depois que ele fala, a pessoa pergunta por que vem o desânimo, né? Porque, assim, quando chega a hora que a gente desperta, né? A gente quer que o mundo desperte e o mundo está demorando muito para despertar, né? Daí que a gente começa a duvidar, né? Do próprio conhecimento que a gente adquiriu, que eu estou dizendo aqui, que é para a gente não cair nessa armadilha, né? E ele fala que é para a gente persistir, né? Porque se a gente cair na armadilha da dúvida, aí desanda tudo, né? Sim, então, assim, essa primeira parte aqui, com o que ele falou, para mim foi muito, né, assim, esclarecedor. E aí o que eu queria perguntar para você, assim, é nessa parte que ele fala, deixa eu ver se eu entendi, tá? Quando a gente, portanto, o caminho, quer ver? A hora que ele fala que quando a gente percebe aqui, esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória, né? Então, assim, não é tão correto assim quando você percebe assim um avanço na sua evolução que você fale para as outras pessoas, ou que você... Porque aqui depois ele fala, né, que às vezes a gente fala, quando a gente fala, depois a gente começa a duvidar. Essa parte que eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque às vezes eu sinto isso, acontece uma coisa diferente, e eu tenho necessidade de falar, mas assim, ao mesmo tempo eu não sei se é correto eu falar, né, dessas minhas descobertas. Assim, não tem problema nenhum em falar, né? Quando o Cristo fala de devem ser valorizados e guardados na memória, é que você não deve perder isso de vista. Porque quando a gente desperta, né, e as coisas começam a gente entra nessa introspecção, digamos assim, e parece que as pessoas em volta ou o mundo parece que não está acompanhando, a gente muitas vezes começa a questionar, será que isso não é coisa da nossa cabeça? Será que realmente é isso? Será que eu estou tendo a opinião certa? E quando a gente começa a entrar nesse ponto do será,
da dúvida, porque a gente acaba não vendo muitas coisas com os próprios olhos, né? A gente sente, né, com o coração. E se a gente acaba duvidando, a gente acaba retrocedendo, porque a gente dá um passo para trás daquilo que já foi mostrado para a gente. E até numa outra carta, Cristo comenta, né, que se a gente, depende de como a gente leva essa dúvida para nossa mente, a gente cria uma outra crença, que é a crença da dúvida. E a retomada, a gente tem que superar essa crença da dúvida que foi criada na nossa cabeça. Né? Eu tava, assim, foi muito forte isso daí, porque ontem eu estava comentando sobre até num bate-papo que eu tive com o Antônio ontem, a gente acabou entrando no assunto de Adama, né, que é o sumo sacerdote da cidade de Telos, né, que é do reino dos intraterrenos, né? E eu tive uma conexão muito forte com os lemurianos, com os telosianos, né, no caso, né? Os lemurianos são quem fundou, né, os Telos, né? A cidade de Telos, né, os sobreviventes. Durante um tempo, depois de um tempo, eu comecei a questionar tudo aquilo, porque era tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu falava, será que isso não é um conto de fadas, um conto da carrochinha? E parece que isso atrasou todo um processo. Depois eu tive uma outra retomada, que foi quando eu estava lá nos Estados Unidos, e veio uma abertura muito grande. E quando eu voltei para cá, parece que isso se perdeu um pouquinho, né, na minha mente, e por questionamentos. E isso está voltando muito à tona agora. Mas se for parar para pensar, eu ter colocado em dúvida na minha mente acabou atrasando algo que poderia já ter acontecido, e uma conexão que já poderia ter acontecido há muito tempo. Então a gente não pode duvidar quando a gente ouve aquela... Não sei se você já chegou nesse momento, mas a gente tem os momentos de insight, os momentos de intuição. Eu falo momentos de intuição, é como, por exemplo, aquele exemplo que a Beth contou lá no grupo pra gente, daquele processo, e que o Antônio também contou na semana passada, dos insights que vêm e do perdão que eles colocaram para eles, né? Ou seja, vem um insight, eles absorveram aquele insight como uma intuição real e dissolveram tudo aquilo no corpo deles, dissolveram aquele perdão, e isso fez com que eles se sentissem muito mais leves. Ou seja, por não ter colocado em dúvida, veio todo um processo de purificação da consciência e abre campos para novas coisas. Então, sempre que vem é isso que Cristo fala, e não tem problema nenhum em comentar como eles comentaram com a gente. Só que tem pessoas que a gente talvez vai comentar sobre isso, e as pessoas lançam aquela coisa, isso é coisa da tua cabeça, isso não sei o que, e isso pode gerar uma dúvida. Então você tem que estar muito forte isso para não retardar esse progresso, né? Que foi o que aconteceu comigo. Era tão maravilhoso assim o que eu lia, o que eu me informava, e tipo, começou a abrir campos de eu ir para Los Angeles, de ter esse contato com o Monte Shasta, mas por ter colocado em dúvidas algumas coisas, talvez as coisas não se abriram na velocidade com que era para ter aberto se eu não tivesse colocado nada em dúvida. Então não tem problema nenhum em você comentar com outros. O importante é você guardar aquilo como uma coisa que você recebeu e continuar seu progresso a partir daí, né? Então é nesse ponto que ele não tem problema nenhum em comentar com os outros. Se bem que eu falo, se você comenta isso com alguém que não está no processo, né, que é com alguém que não está nessa mesma vibe, né, a pessoa começa a falar coisas que você talvez comece a colocar em dúvida o aprendizado que você está tendo. Sim, fala, você não acha que você está sendo um pouco influenciada, né? Começam assim com esses papos, né? Mas eu entendi sim o que você quer dizer. E eu tive já nesse processo meu, já tive alguns insights assim também que foi muito bom, e isso me deu a certeza, né? De algumas coisas. Eu não duvidei, né? Eu não duvidei. Tanto é que quando eu li hoje aqui, eu falei, nossa, eu não duvidei quando, né? Então foi muito interessante para mim esse primeiro, quer dizer,
todo o capítulo, mas eu vou encerrar as minhas perguntas aqui, porque hoje eu quero ouvir muito o restante. Obrigada. E assim, na dúvida, sempre volta pro teu coração, sempre volta para dentro, volta pro teu coração, que é onde está digamos que a nossa conexão direta com o mundo espiritual, né? E ali está a resposta, nas suas vibrações, nas suas energias, ali você vai encontrar todas as suas respostas. Tanto que quando a gente está, até a Fabi tinha comentado uma época que ela começou a perguntar de livros, né? Que assim, que eu até comentei, que assim, ó, o meu conselho para ela foi: firma sua base espiritual nos conceitos verdadeiros. Na minha opinião, eu li muita coisa, busco ainda muita informação fora, chega texto, chega áudios que a gente vai escutando. Mas quando a gente tem a nossa base sólida de crenças novas, de crenças verdadeiras, daquilo que a gente acredita, e a minha foi formada totalmente nos conhecimentos das cartas, né, na verdade da existência. Então sempre que vem uma coisa que assim, começa a jogar muito contra, que começa a causar medo, que começa a causar um sentimento diferente, eu já falo, peraí, isso aí não está muito alinhado. Então, e principalmente agora, nesse momento que nós estamos da transição planetária, se você entrar no YouTube, entrar no Instagram, começar a buscar, você vai ver informação de todo tipo. E depende de como você escuta aquilo, isso pode te gerar um certo pânico. Como quando as informações que tem sobre os dias de escuridão, né, que a gente vai ainda falar, não vai ser hoje, mas a gente vai falar daqui acho que umas 2 semanas, os 3 dias de escuridão e tal, né? A gente está ainda na fase da noite escura da alma, né? Cristo está tratando muito aqui do processo, que é a noite escura da alma, que chama, né? E se a gente não está com a base firme, né, na verdade da existência, num conceito real, a gente pode se perder nessa busca e entra num lado que não vai trazer benefícios para o teu crescimento e para o teu desenvolvimento espiritual. Sim, ok. Você quer falar, Betinha? Não, eu ia colocar, mas vocês acabaram colocando, né? Eu também concordo assim com você, dessa questão de que a gente pode sim falar sobre esses assuntos, sobre as coisas que vão acontecendo com a gente, mas eu acho que vale a pena a gente realmente observar para quem a gente vai falar, né? Porque se a gente já tem ali pessoas que a gente conhece o perfil, que a gente sabe como as pessoas reagem a esses novos conhecimentos, nem vale a pena colocar alguma coisa, né? Mas de estar sempre, assim, quando vem essa vontade de querer compartilhar com uma pessoa que tem esse conhecimento, né, que acredita nesse caminho também, né? Sim. Porque realmente às vezes vem aquele estado assim de alegria mesmo, né? De viver um momento especial, e vem aquela vontade de querer compartilhar. Mas tem que compartilhar com a pessoa certa. Por exemplo, aquela história que você contou pra gente, Beth, da planta que ressurgiu. Você vai falar isso pra uma pessoa e falar, mãe, vai falar, você tá louca. Não, tipo, não foi a sua intenção, imagina, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E no fundo você sabe qual é a verdade. Você não precisa falar pra ninguém, a verdade tá ali no teu coração. Às vezes a gente quer contar porque a gente fica tão animado e tão empolgado que a gente quer compartilhar isso, né? Compartilhar uma alegria nossa e às vezes inspirar outros a terem esse mesmo sentimento, essas mesmas sensações. E muitas vezes acaba a pessoa, na sua descrença, acaba colocando tudo isso por água abaixo. Enfraquecendo a nossa crença, né? Exatamente. É exatamente isso. Mas muito bom. Gratidão, Marcinha, e gratidão, Beth, pelos comentários. Quem gostaria de falar mais alguma coisinha, fiquem à vontade. Rafa, Marleide, Cris, Antônio.
de cada vez. Antônio Olá. soltou o microfone. Então vamos lá, Antônio. Você que você entrou de Sim. sopetão, e às vezes quando a gente entra de sopetão, a gente fica meio... Até baixar, até as frequências se alinharem, às vezes demora um pouquinho, né? Hoje o dia pra mim tá meio punk, mas tá tudo certo. Ó. Então, eu penso que essa questão de você duvidar dos seus progressos é como você dar um passo para frente e 2 para trás no seu progresso. Né? A gente não deve ter dúvidas. Se você está se dedicando, se você está se afinizando energeticamente com um conhecimento, né, que te foi passado, e você está em busca real, sincera, né, de uma evolução, não duvide, ainda que isso possa parecer para você algo sabe, fantástico demais, não duvide, agradeça e creia, porque quanto mais você crê, mais impressionantes serão os resultados. Agora, puxando a pergunta da Marcinha, se a gente deve contar para as pessoas, eu queria dar a minha opinião. Eu penso que você pode conversar com as pessoas que estejam abertas a esse tipo de assunto a respeito dos conhecimentos que chegaram até você, sobre as suas experiências nunca. Isso você não conta para ninguém, isso é seu, é da sua essência. Eu te explico por quê. Se uma pessoa chega até você e te faz questionamentos a respeito de um conhecimento, ela está realmente interessada, está querendo aprender e tal. Até aí tudo bem. Agora, tem algumas situações, por exemplo, se a pessoa está numa vontade sincera de aprender, mas ainda não começou a caminhar de verdade, é tipo aquelas pessoas que entram para participar de questões, de grupos, né, que tratam de questões de evolução, mas ainda não é o momento, eles saem, normal. Se você fala a respeito de conhecimento com essa pessoa, tudo bem, não vai ter problema nenhum. Agora, se você fala a respeito do que você está tendo de experiências, essa pessoa pode pensar na sua direção com uma frequência que vai te atrapalhar. Isso é inevitável. Quem é espírita, quem sabe que o palestrante da casa espírita, na hora que está contando, ou na sociedade teosófica, está falando, dando um ensinamento, quem não concorda com ele já envia para ele uma energia negativa muito grande. Então, os conhecimentos que você adquiriu na sua caminhada, se alguém chegar e perguntar, perfeito. Agora, as suas vivências, né, pessoais, os seus progressos, as suas experiências, como quiser chamar, agnósticas, metafísicas, espirituais, tudo, isso é seu. Isso não se fala com outra pessoa. Tem mais, além desse exemplo, tem outro. Se uma pessoa começou a buscar e você fala, nossa, isso aconteceu comigo tudo, e a pessoa tenta ter o mesmo resultado seu e ela não consegue, ela não vê nada, ela não percebe nada, não sente nada, ela vai ser desmotivada. E a gente ser o motivo de alguém desistir da caminhada é algo bem, bem complicado. Então, aquilo que eu sempre comentei com vocês, a gente tem que aprender e desenvolver a questão das vibrações, captar a vibração da pessoa. Se você chega para uma pessoa que está no caminho, que está buscando entendimento, conhecimento, e você faz uma leitura da vibração dela, aí você vai sentir no coração que você pode contribuir com ela, com suas, né, no caso aí, uma pessoa que tem uma vibração muito positiva com suas experiências, e ela também irá, claro, contribuir com você de alguma forma, porque é sempre troca, né? Mas sair contando para as pessoas a respeito do que você está desenvolvendo, não. Sobre o conhecimento que está chegando, eu estou participando de um grupo que estuda Cartas de Cristo, fantástico, e é realmente fantástico, é um resumo de coisas que leva anos para estudar, tá no livro. Isso é ótimo. A pessoa tem interesse, ela vai ler as Cartas de Cristo, vai procurar, Marcinho, como é que eu entro no grupo, né, tal, e vai se desenvolver. Agora, uma pessoa
em contrapartida, ela pode simplesmente falar: Marcinha tá se achando, olha que coisa, ela tá vendo luzes passando. Não, isso não é legal, não. Ela tá se achando. E jogar em você uma vibração que vai, de certa forma, se você não souber limpar esse tipo de fluido, vai te trazer algum emperramento aí nesse processo de alguma forma. Era isso. Gente, obrigado por ter me aceitado no grupo tão atrasado, viu? Fiquei muito feliz. Valeu. Imagina, que é isso, Antônio. Sempre bem-vindo. E gratidão pelos comentários. Perfeita colocação, perfeita colocação. As experiências pessoais, realmente, se você, assim, eu não vejo problema em colocar, por exemplo, num grupo como esse aqui, onde as pessoas estão todas no mesmo progresso. E é importante a gente entender que sempre que uma pessoa coloca um depoimento, né, é uma experiência pessoal. E o progresso é individual, né? Isso sempre, até a Marcinha falou do Vital Froese, né? Mas Cristo fala aqui nas cartas que o progresso é individual. Cada um tem os seus karmas, seus obstáculos, seus objetivos, seus perdões a fazer, né? Seu processo, seu progresso interior, né? Para superar. A história de como a história de várias que foram contadas aqui inspira a todos, mas tem que tomar muito cuidado realmente com aonde vai colocar, porque realmente pode dependendo do que você fala, vai falar exatamente o que o Antônio falou, tá se achando, quem pensa que é para escutar essas coisas, né? Tá achando que é o não sei quem, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode falar, Antônio. Tem algumas consciências aí que estão tentando contato com o ser humano e elas falam o seguinte: o ser humano é um ser muito engraçado, muito confuso, porque ele abre a boca para dizer uma coisa quando a vibração que ele está emanando é totalmente o contrário. Por isso o ser humano ainda não desenvolveu a questão da comunicação em bloco ou telepatia, né? As crianças autistas estão aqui com esse propósito de fazer a gente dar um salto na questão da comunicação, porque as palavras não serão suficientes, elas não alcançam uma comunicação de coração para coração ou de consciência para consciência, né? Então isso também tem a ver com a pergunta da Marcinha, né? Porque às vezes uma pessoa te sorri tudo, mas você precisa ler a vibração que essa pessoa está emanando na sua direção. São como essas consciências dizem. Você encontra um humano que fala algumas palavras, mas a vibração que ele está emanando está mostrando que ele está pensando exatamente o contrário do que ele está te dizendo. Eu só queria complementar. Valeu. Muito bom, Antônio. Gratidão pela colocação. Rafa, Cris, Marleide, alguém mais quer fazer alguma colocação sobre essa primeira parte? Hoje eu estou introspectiva, só analisando, ouvindo, aprendendo. O Antônio me trouxe algumas clarezas aqui, gratidão, viu, Antônio? E algumas respostas que Jesus está trazendo nesse livro durante as minhas perguntas de semana passada. Então eu estou bem fora do ar, bem zen, assim, prestando atenção em cada palavra e colocando isso dentro de mim, obtendo a resposta que eu estou precisando. Está sendo muito produtivo. Hoje, o silêncio é muita resposta também, né? O silêncio, ele é importante também. Mas obrigado por enquanto, viu? Cristo fala no começo dessas cartas que a gente vive em duas dimensões, né? A gente pode viver na matéria, né, que a gente vive, né, no 3D, o nosso corpo, mas a nossa mente está numa outra dimensão. E é exatamente isso que a gente experimenta quando a gente silencia, quando a gente escuta. A gente pode falar também, mas é nessa outra dimensão que a gente trabalha muito forte aqui, né? E acho que um pouco cada um está vivenciando aqui, né? Acho que sobre isso, né? De estar num outro nível de pensamento.
Alguém quer mais falar alguma coisinha? Ou vamos partir? Tem 15 minutos, dá para fazer a segunda leitura e aí a gente deixar os comentários para a próxima sala. O que vocês acham? Então, vamos começar então a segunda parte da leitura, então. Vou ter que ir controlando o tempo aqui para não passar, mas eu acho que vai dar tempo sim. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar a sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. Então, seja sábio. Recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista clara e calmamente. Sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente compreenda que você está ajudando o seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta-as dele. Pergunte a si mesmo, se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenham terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, isso significa que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça, tão amavelmente quanto seja capaz, que você ouviu o que ele disse e que pode compreender porque está aborrecido. Naquele instante de autocontrole,
compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta a sua dor, compreenda a sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso, calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que, primeiro, você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. Segundo, você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. E terceiro, sua resposta não deve conduzir a um novo conflito porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o. Diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está no mínimo em nível igual ao seu ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito, é extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesmas de toda a responsabilidade, e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma de contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla.
Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida, por mais que você deseje esquecer tudo que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras que crescerão e por fim importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. Primeira, permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou, se isso for impossível, segundo, prontamente se afastar da situação, até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe a terra, que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. Eu vou ler mais essa frase. A igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. E a gente encerra essa leitura aqui e falta 1 minuto para a sala terminar, então vou pedir para a gente nessas energias, nessa reflexão, para a gente ir saindo da sala, e eu vou encaminhar o link já para vocês e a gente começa a conversar sobre todo esse texto, que foi longo, mas acho que foi tudo linkado um com o outro, por isso que foi importante ler de uma vez, tá bom? Podemos trocar a sala? Bom, vamos lá, gente. Vamos aos comentários, fiquem à vontade para começar a falar. Quem gostaria de começar?
Pode falar, Betinha. Eu não vou conseguir assim comentar muito em cima do texto, que ele também traz bastante coisa, né, Christian? Sim. Mas durante a leitura, nossa, parecia que eu estava voltando ao passado, né? Me lembrando dos momentos de atritos que eu tive na minha adolescência com os meus pais, me lembrando dos momentos de atrito que eu tive com os meus filhos quando eu já era mãe. E assim, a sensação que eu tive é que eu sempre acreditei que a minha mãe não era uma pessoa justa, né? Que para ela eu nunca estava certa, né? Sempre, assim, com uma mentalidade ainda infantil, né? E com já na relação dos filhos, aquele sentimento de ingratidão da parte deles. E de repente agora, olhando para tudo isso, eu vejo que tudo que eu passei foi por conta do meu ego. Né? Que as coisas poderiam ter sido muito diferentes, né? Se eu tivesse essa consciência que esse estudo nos traz, né? E que aparentemente as coisas são tão mais simples, né? Assim, quando a gente pensa da forma como ele colocou nessa carta de hoje, nesse texto aí desse segundo trecho que você leu, e tudo tá tudo realmente relacionado à questão do ego, da gente não se deixar ser controlado por ele, né? Mas aí, por outro lado, eu penso assim, né, que é aquela questão, né, que realmente Deus permite tudo isso para que a gente encontre as nossas, a gente reflita em cima disso tudo, né, e compreenda tudo isso de forma verdadeira, né. E então eu acho assim que para mim isso, essa carta de hoje, esse trecho de hoje, me deixa assim mais forte no sentido assim de próximas situações que eu com certeza vou querer agir diferente, né? Porque mesmo com os filhos, não digo mais pela minha mãe e pelo meu pai, que já se foram, né? Mas com os meus filhos, a gente nunca está livre de um momento tenso, de discussão, de desavença, né? Então, eu acho que talvez agora eu tenha oportunidade de tentar fazer diferente, né? E tentar controlar esse ego que muitas vezes ainda é difícil. E o sentimento que me traz é aquele assim, disso tudo, parece que realmente não se trata de quem estava errado, né? Mas da dificuldade, né? A dificuldade era minha, né? E realmente em saber, em ter esse controle, mas ao mesmo tempo não me traz aquele sentimento de culpa que por muitas vezes eu carreguei, né? Porque hoje eu realmente tenho consciência de que né, até agora eu não tinha esse conhecimento em relação ao ego, até já tinha ouvido falar na palavra em si, mas não tinha a menor ideia, né, do significado disso na vida das pessoas. E é isso. Perfeito. Esse é, assim, é perfeito quando você fala de não vir o sentimento de culpa, né? Mas mesmo que ele viesse, porque muitas vezes a gente tá, depende do processo que a gente tá, muitas vezes pode vir um sentimento de culpa, né? Mas esse é um momento perfeito, como você falou,
Cristo é que ele nos passa um conhecimento e a nossa consciência, assim, a consciência que eu tenho hoje, né, que depois de tudo aqui, a gente fez, você no caso, eu também nos meus momentos e cada um, né, fez o melhor que pôde com a consciência que tinha e tudo aquilo serviu para um aprendizado. E aí é onde a gente entra no auto-perdão e na autocompaixão, né, para perdoar a gente pela maneira como a gente se comportou, muitas vezes equivocadas, né, e a compaixão, que é isso mesmo, a gente agiu da melhor maneira com o conhecimento que a gente tinha. E é olhar daqui para frente mesmo, né? Que com certeza, né? Novos conflitos poderão aparecer, né? Devem aparecer, né? A gente está aqui na experiência terrena ainda e aí a gente pode agir diferente a partir de então, né? Então isso faz parte do aprendizado, né? Então esse ponto que você colocou é muito meio. Só o fato de você olhar para isso sem nenhuma culpa já é um sinal de que o seu auto-perdão já foi executado, a sua autocompaixão já está bem executado, né? Então esse é um ponto principal, né? Saber que cada um está no seu momento, né? Até quando ele cita as discussões com filhos, né? Que às vezes a gente quer moldar eles da maneira como a gente... Com a consciência que a gente tem, e eles estão num novo momento, numa nova era, vivendo um momento totalmente diferente da experiência humana e na experiência humana deles, né? E às vezes a gente quer moldar numa caixinha, né? Que é a nossa caixinha. Né? Posso falar? Pode, Marlene, pode falar. Então, pegando o gancho, né, da nossa amiga aí, assim, por um pouco que eu entendi, né, eu estou um pouco ausente de vocês, peço perdão, eu vou me corrigir. Cristo fala, assim, diretamente sobre relacionamento, sobre diálogo e sobre empatia, né, as três coisas junto. Como é difícil em certos momentos, porque às vezes você quer o diálogo com a amorosidade, né, com a empatia, se colocando no lugar do outro, e nem sempre aquele outro capta tudo isso e se coloca no lugar. Isso pode ser no relacionamento com o filho, com o pai, ou no relacionamento homem-mulher afetivo, né? Aí a gente fica se pensando e colocando hoje eu coloco em prática algumas coisas que Cristo falou nessa carta, que eu não sei se estou bem colocada. Quando a gente está com amorosidade para uma situação de um certo momento não muito boa ali, né? Se você tem empatia, você conversa, você tenta o diálogo, você se coloca no lugar do outro, mesmo que aquilo te faça mal, mas você não passou para ele tudo isso e está tendo a empatia sobre a conversa, e o outro, mesmo assim, não capta essa parte boa sua, é como Cristo falou, ou em algum ponto da carta falou, você tem que se afastar. Se afastar, porque senão a gente adoece, né? Adoece e a gente perde a nossa essência. Então, esse diálogo dessa carta 8 foi muito forte, porque eu não só vivi no passado, como vivi há 3 dias atrás, e amorosamente eu tentei me colocar sempre vendo o lado do outro e entendendo o lado do outro, ou da outra, né? Mas aquilo também era uma coisa que eu não era legal para mim, saber, ouvir ou discutir, mas eu estava disposta a escutar o outro e entender, ou a outra, né? E nem sempre a gente tem o retorno, né? O 100%, às vezes tem até o contrário. Então, é como Cristo fala, né? Às vezes a gente tem que se afastar, silenciar, né? Para que aquele problema fique mais ameno daqui a alguns dias e, quem sabe, continuar. Se não, é vida que segue. Não sei se é isso, mas um pouquinho que eu peguei. Muito bom, muito boa colocação, Marlene, muito boa, muito boa. Rafa, Marcinha, Antônio.
Se a gente Cristian, for pegar... Oi, pode falar, Beth. Aquela hora caiu a minha conexão, que eu ia fazer ia complementar uma colocação, né? Pode falar. Uma coisa que para mim também sempre foi assim difícil era compreender de verdade essa coisa de que a gente tinha feito o nosso melhor, né? Eu acho que principalmente quando eu ainda era mais nova e já ouvi essa questão, né? De falar, de pensar, de ouvir, enfim, de que os meus pais tinham feito o que foi o melhor que eles podiam, né? Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você realmente entender essa questão, né? E acho que eu demorei assim muito, por mais que às vezes eu até falava, né? Eu sei que ela fez o melhor, mas hoje eu reconheço que era só na minha fala, não era de verdade, né? Não era lá no coração. E não que eu tivesse ali mentindo, né? Mas eu acho que era uma falta realmente de compreender isso de verdade, né? E aí, como eu não compreendia isso em relação aos meus pais, eu também não podia usar dessa frase para os meus filhos e falar que eu tinha feito o meu melhor, porque eu não tinha como, né? Se eu não acreditava nisso em relação aos meus pais, eu também não podia exigir que eles acreditassem, né? Entendessem que eu tinha feito o meu melhor. E eu acho que, assim, né? Depois que eu encontrei a Lê, que eu fui para as terapias, né? Depois de um tempo, que eu realmente comecei a entender. E hoje parece que fechou um pouquinho mais essa situação, porque, na verdade, você faz o seu melhor de acordo com a sua consciência, né? E eu não conseguia estabelecer essa questão de que o seu melhor estava, que ele era, vamos dizer assim, ele dependia da sua consciência. Para mim era muito vago essa questão, a pessoa fez o melhor dela, né? Mas assim, hoje eu entendo que esse melhor, ele tá muito ligado à consciência que você tem, né? Se você tem uma consciência mais limitada, talvez o outro olhe e fala que aquele melhor é muito pouco, mas é o que ele podia fazer de acordo com aquela consciência, né? Então eu acho que hoje, e também com esse texto de hoje, eu consegui ver o quanto essa consciência interfere no nosso dia a dia, né? E o quanto é necessário a gente expandir essa consciência, né? Que eu acho que para mim, às vezes, as palavras sempre foram muito vazias, né? Quando eu falava em expansão da consciência, para mim era uma coisa tão distante, tão abstrata, né? Por mais que eu já estivesse ali no meio disso tudo, eu não alcançava o sentido disso. E hoje, para mim, ficou muito claro essa questão de que a gente faz o nosso melhor de acordo com a nossa consciência. Não é assim, de acordo com a nossa vontade, mas é de acordo com a nossa consciência do que a gente alcança a fazer. Muito bom. Gratidão pelos comentários, Beth. Gratidão. Obrigada. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer continuar? Pode continuar. Não, só isso. Alguém quer comentar alguma coisinha também em cima disso? Assim, bom, enquanto alguém quer tomar a palavra, eu vou falar rapidamente uma coisa que veio para falar. Se a gente for olhar o momento atual e a gente começa a analisar os conflitos que ocorrem com esse olhar, falando um pouquinho do que está acontecendo aí no mundo político aqui no Brasil, desse conflito dos Estados Unidos, do lado A com o lado B, a gente começa a perceber o quanto o impulso egóico dominam os dois lados da situação. Você percebe, aquela coisa do que Cristo fala numa carta lá atrás, que também serve para conflito, mas é olho por olho, dente por dente. E se você tentar arrancar
o braço de um, logo o outro vai estar tentando arrancar tua perna, vai estar tentando arrancar teu olho, vai estar tentando arrancar, e isso não para nunca, né? E se a gente reparar nessa história que está acontecendo entre direita e esquerda, tarifaço, pune daqui, põe tornozeleira, põe tornozeleira, então eu vou botar a lei Magnitsky. Aí vocês percebem o quanto o impulso egóico de tipo quem manda mais está querendo colocar o seu ponto de vista, sendo que o ponto de vista de cada um é baseado nas crenças, em tudo que aquela pessoa viveu, que formou aquela personalidade, e cada um de nós tende a se associar com um lado de acordo com as nossas crenças também, né? E a gente percebe o quanto isso é puramente uma briga de ego, onde todo mundo está pensando em si e ninguém está pensando no bem-estar no coletivo, porque no fundo quem está pagando o pato de tudo é o coletivo. Vocês reparam como, se a gente analisa por esse fato de crença, da crença de cada um, da vivência de cada um, de tudo aquilo que ele vive, você percebe que aí é onde a espiritualidade fala muito isso. Não existe lado certo ou lado errado. Os dois lados estão agindo puramente pelo ego. E esse conflito não vai terminar enquanto não se chegar numa consciência. Não sei nem se conseguem terminar com essas pessoas que estão aí hoje no poder, né? Que estão se manifestando dos dois lados. Na minha opinião, dos dois lados estão agindo, são consciências egóicas que tem que acontecer algo muito diferente para isso ser solucionado, né? E graças a Deus isso está sendo feito nos bastidores, né? Bastidores que a gente não sabe, mas que a espiritualidade fala sempre que está trabalhando, né? Com essas coisas de emanar o amor, subir a vibração, com tudo isso que o planeta está passando. Por isso que falam, para que Cristo fala, para não temer nada, porque quem está seguindo as verdades da existência, está vivendo nessa verdade, está compreendendo tudo isso, cada vez mais vai se abster de tudo isso, e a sua vida vai estar tranquila e vai fluir, e vai viver o reino dos céus, porque parece que tudo isso vai acontecer e ele já está numa outra dimensão de entendimento. E quando você está numa outra dimensão de entendimento, numa outra frequência, você cria uma coisa totalmente diferente que independe disso tudo, né? Então o planeta está nesse burbúrio porque ele está vivendo a sua própria ebulição. Eu acho que como cada um aqui, a Beth trouxe algumas coisas de conflitos internos dela que ela falou que vivenciou enquanto estava lendo esse texto. Eu também lendo a carta, por mais que eu já li muitas vezes, mas eu lendo a carta eu fui lembrando de alguns conflitos e de algumas situações. Uma delas eu até não tinha nem lembrado, mas uma outra ficha que caiu agora aqui, de fatos que aconteceram e do porquê as coisas não fluíram como deveriam fluir, porque cada um estava agindo da sua maneira de pensar e não estava vendo o lado do outro, né? Não entrava nessa coisa da empatia um pelo outro. Então, assim como cada um passa por essa, quando a gente lê esse texto e a gente vive esse conflito, o planeta está vivendo esse conflito e as coisas estão se aflorando, então está vindo tudo em ebulição e a gente está assistindo toda a ebulição do planeta com os aspectos físicos, né, das coisas que estão acontecendo, de erupções vulcânicas e tudo mais aí, terremotos e tal, e também nessa política que está em total ebulição, porque está tudo se transformando, e quando envolve um processo de transformação, né, não tem jeito, primeiro se cria um rebuliço para depois as coisas se acalmarem, né? Assim como quando a gente entra no processo do despertar, cria um rebuliço interno para depois as coisas fluírem. O planeta é a mesma coisa, cria um rebuliço no planeta para depois as coisas fluírem. E por isso tem tanta coisa vindo à tona como nunca teve antes, né? Aquela coisa as verdades serão reveladas, né? Os véus cairão, a verdade será mostrada. Nós estamos vivendo isso com relação ao planeta, e isso vai acontecer em todos os campos, na questão de extraterrestre, na questão de um monte de coisa aí que tem que aparecer agora, né? Mas cria-se um rebuliço porque mexe com muitas crenças, né? Então é legal a gente usar esse trecho todo que a gente colocou aqui
como que é o que vale para nós, para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, é o nosso interno. Mas a gente observar que o externo está vivendo isso é de um enriquecimento muito grande também. Primeiro porque você não se abala, você se torna um observador. Como quando a gente está nesse processo de crescimento, a gente está se tornando um observador de todo o nosso passado e aprendendo a conviver com isso, com tudo que aconteceu. Quando a gente olha para o planeta, a gente começa a ser um observador. E a gente começa a olhar tudo que está acontecendo e perceber o quanto é egóico tudo isso, né? E quantos conflitos políticos que surgem em famílias, os conflitos religiosos que surgem em povos e em família também, o quanto isso é puramente do ego pelas crenças que são doutrinadas. E quando você consegue sair de cena e se colocar como um observador para o externo, e é o mesmo que a gente tem que fazer no interno, nos conflitos, é sair de cena e se colocar como um observador. E aí a gente entra num nível de despertar muito mais elevado, né? Então esse ponto é legal a gente trazer em reflexão agora, para que cada um aí comece a olhar não só para suas crenças, né, com relação a esse externo também, e olhar o quanto a opinião do outro pode ser verdadeira de acordo com aquilo que foi formado para ele, né? E você se tornando um observador, você para de criticar, você para de julgar, você para de culpar, você para com tudo, né? Então esse é um ponto bacana para se colocar. Fiz uma reflexão e falei demais aqui, né? Mas agora vamos voltando aí, cada um quiser comentar, tanto o que eu falei como o texto, fiquem à vontade. Marcinha, Rafinha, Antônio, Marleide, Beth. Minha cachorrinha veio aqui, tô olhando para ela aqui para ver o que ela tá aprontando. Por enquanto ela vai roubar o meu chinelo e vai levar para o seu cantinho. Já está levando para fora, toda feliz que ela acabou de levar o meu chinelo. Eu espero que ela não coma ele agora, porque eu não vou poder correr atrás dela para tirar o chinelo dela. Vamos lá, quem gostaria de fazer um momento de descontração depois de uma leitura profunda? Ficou todo mundo mudo? Ficou todo mundo mudo agora, eu falei. É que acho que foi falado bastante também sobre isso, mas o que a Marleide falou, realmente, esse parágrafo aqui que diz, né, que quando o conflito com outra pessoa, você der tempo, espaço, compreensão, e encontrar somente uma teimosa resistência, né, na forma contínua de afirmação tal, para você realmente dar por vencido, né, e seguir adiante, né? É uma coisa que eu preciso colocar em prática na minha vida, né? Não entrar nesse conflito, nesse atrito. Mas uma coisa que eu li aqui pegou, porque assim, eu já acusei uma pessoa de estar agindo impulsionada pelo ego. Quem nunca? Então, eu tenho que admitir que eu já fiz isso. Claro, eu também tenho que ter colocado no meu lugar, eu também já fiz isso inúmeras vezes, né? Impulsionada pelo meu ego. Mas é uma frase que eu já usei algumas vezes, assim, não, isso é do ego seu, assim, e aí o conflito gerava mais ainda, né? Sim. Então, foi assim uma cacetada, assim, ter lido isso aqui, né? Mas todos os parágrafos aqui são muito edificantes para a minha evolução. Realmente hoje, com a leitura das cartas, eu fiquei bem feliz de ler tudo isso e de levar para mim, levar para a meditação e agora tentar colocar muito em prática. E isso que você falou de ver o externo também é bem interessante, né? Não só no interno, como hoje especialmente, né, está acontecendo algumas coisas aí, eu pensei nisso também. A gente precisa levar esse estudo para esse lado, né, e ficar emanando amor, né, vamos emanar amor aí, porque assim, o bem vai vencer. Assim, nós estamos, segundo até o Vital Frost, ele fala, a gente está protegido aqui agora. Não é para dar
tanta coisa mais errado se a gente conseguir emanar esse amor, né, para o planeta e não cair nessa tentação de entrar nessas paranoias, que é o que eu sempre fiz, né? E agora com as cartas eu estou aprendendo a não entrar nessa pilha. Eu ouço, assimilo e tento mandar amor e tento não me envolver tão mais nessa coisa. Né? É difícil cairmos em tentação, mas a gente vai tentando e graças, eu acho, a muito estudo, né? É isso. Muito bom. Você falou de ter falado a frase você está agindo pelo ego. Quem nunca usou essa frase? Você não quer dizer o que você está falando, não quer falar o que você está falando. Também. Essa frase também aí, nossa bem senhora. dita. E às vezes o outro nem sabe o que é o ego. Sim. Rafa tá introspectiva mesmo hoje, hein, Rafa? Pois é, tá passando um filme aqui. O sangue que eu carrego nas veias não é fácil não, viu? É um sangue espanhol aí, de descendência espanhola, que nós temos sangue no olho, como se diz, né? A gente tem o cérebro na língua. Então tá me passando uma introspectiva grande assim, em momentos de discussões familiares, principalmente entre irmãs, né? E parentescos, onde é aquele tipo de discussão que abre-se uma ferida e cutuca para ela não cicatrizar. E quando ela começa a fazer casquinha, abre de novo. Então passa um filme assim, falei, meu Deus, quanta coisa eu já fiz, já falei, comprei brigas de pessoas que não tinham nada a ver com a história e acabei comprando brigas por questão de ego ou realmente porque eu sou uma pessoa que fala o que tem para falar. E hoje que eu digo assim, de 2 anos para cá com a terapia, eu venho trabalhando muito a questão de que é 2 ouvidos e uma boca, né? Ouvir mais, falar menos. Então, assim, é um processo, mas foi uma criação assim, onde devido ao falecimento do meu pai, a gente aprendeu meio que ser homem na nossa casa, na questão da luta e não deixa ninguém te fazer de bobo. E nisso, a gente acaba soltando faísca, né? E hoje eu olhando assim, eu vejo que é tudo ego. Tudo ego. A relação minha com a família do meu pai, que não é uma relação boa, é uma relação que eu não gosto, assim, a palavra não é eu não gosto, mas eu me afastei muito deles por muito tempo e a gente não tem relação, mas eu sou a única, tá? Minhas irmãs ainda têm convívio, tudo, mas eu me afastei completamente deles por comprar sentimentos de mágoas de outras pessoas. Então, assim, eu comecei a perceber nessa leitura, conforme você ia lendo, vinha na minha cabeça assim, o que você fez da sua vida? Por que você fez isso? Porque olha onde você entrou, olha a situação que você chegou, quantas pessoas você afastou por acabar falando coisas desnecessárias ou até mesmo coisas que não te pertencia, né? Sentir a dor do outro. É o que eu falei pra você, a empatia de ser salvadora, né? Ser salvadora o tempo todo. E eu me perdi nisso tudo. E agora, assim, não que eu pretenda voltar a resgatar esses convívios, não, porque eu sei que são feridas abertas e ainda, mas, assim, é emanar luz, é emanar amor e entender que o tempo é sagrado, né? Sim. Mas, nossa, foi uma coisa muito bem que você comentou ano passado, né? Que seria realmente para causar terremoto dentro da gente. Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que não tem
não existe família margarina, né? Toda família tem os seus conflitos, seja dentro de casa ou com parentescos, né? Com parentes próximos. Sempre ninguém vai ser 100% feliz, mas eu acho que a gente tem. Eu tô aprendendo eu tô engatinhando, né? De 2, 3 anos para cá, a entender que sou eu e eu nesse mundo. Eu vim para evoluir a minha pessoa, né? Eu não posso tentar evoluir o outro. Foi o que a Beth disse, a Marcinha colocaram bem nas palavras. A Marleide também foi bem perfeita na colocação dela. A gente não está aqui para agradar o outro, né? A gente está aqui para evoluir, né? Para viver essa experiência humana. E nisso a gente acaba se perdendo, mas como é importante o tempo e a maturidade pra gente, né? Como Deus é perfeito da gente, essas etapas de criação. E o tempo, ele é sagrado. O tempo é muito sagrado. Eu lembro que eu tive um relacionamento antigo e a mãe desse meu ex-noivo, uma vez ela me disse uma coisa que ficou muito, muito gravado. Eu acho que eu tinha uns 19 anos e tinha umas imaturidades da idade, né? E ela falou assim pra mim: quando você estiver próximo aos 40, você vai ver que tem muita coisa que você podia ter deixado pra lá e você seria mais feliz. Coisas que você não carregaria peso dos outros e principalmente o silêncio. Se você silenciasse muita coisa dentro de você, você ia ver que você seria 70% mais feliz. E hoje eu estou com quase 40 anos e hoje eu falo, nossa, como ela foi sábia há 20 anos atrás me falando isso. Então, o tempo é sagrado mesmo para todo mundo, né? Quem nunca, né? Quem passou por tudo isso. É muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Eu estou sentindo falta do Antônio hoje. Bastante, né? Do que o Antônio nos passa. Antônio, fala tá com a gente um pouquinho. Vai tua vez, Antônio. Antônio? Antônio, cadê você? Ele dormiu. Será que ele cochilou? Acho que sim. Ele comentou semana passada que ele ia entrar em transe, que ele estava agitado. Eu acho que entrou em transe. Acho que ele estava muito agitado no começo, aí ele acabou entrando em transe agora. Mas vamos lá. Mas o que você colocou aí é perfeito, Rafinha. E assim, o legal desse texto aqui, ele é um texto muito profundo, mas ao mesmo tempo ele é de fácil entendimento, diferente de alguns, né, que às vezes é difícil de entender. O de hoje ele vai profundo, faz a gente refletir bastante, mas a compreensão ele é mais simples, parece, né? Sim, uma coisa que eu achei interessante é que cai aquelas famosas frases, né? Que são clichês, já que fala assim, o poder da palavra, né? Durante uma briga, uma discussão, às vezes o ego grita tanto, né? E você acaba falando coisas que você resgata dores da pessoa, porque essa é a intenção, né? Ofender mais, brigar mais, cutucar mais, abrir mais feridas, fazer a pessoa se sentir humilhada. Essa é a intenção de uma discussão, né? Humilhar. Sim. Então, você acaba falando coisas desnecessárias e muitas vezes com propósito, porque você sabe que aquilo vai doer, né? E a palavra dita não tem mais retorno, né? Sim. Realmente a língua é o chicote da alma, né? Porque depois você acaba voltando isso para você. Mas assim, nossa, como você disse, foi muito profundo, trouxe uma introspectiva, acho que para todo mundo, muito grande, mas ele é de fácil entendimento.
Foi como se fosse um bate-papo com um colega que Jesus estava conversando com a gente. Sim, Parecia um exatamente. colega orientando, né? Uhum. Então, assim, nossa, foi bem profundo e eu acho que vai ser mais uma semana de fortes emoções para todo mundo. Então é isso, gente. Alguém quer tecer? O Antônio até caiu, acho que ele estava com problema de conexão, alguma coisa ali que estava. Até saiu da sala agora. Alguém quer colocar mais alguma coisinha? Ou para a gente fazer as considerações finais? A Rafa sempre falando uma frase, né? Bem, foi como foi complexo, mas foi simples. Foi como se Jesus estivesse falando simplesmente. E, assim, foi uma das cartas que eu assim foi de mais facilidade de entender, de assimilar, de levar para meditação. É bem isso que a Rafa falou mesmo. Parecia um amigo falando com a gente. Sim. Muito bom, muito bom. Para mim foi muito diferente da semana passada. Semana passada foi profundo e difícil Deus. absorção. Foi denso, Foi. exatamente. Ok, então vamos para os encerramentos. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Eu acho que hoje o que tinha para falar foi falado, pelo menos da minha parte aqui. Ok. Então hoje a gente está com tempo, né? Então vamos fazer a nossa meditação final, né? Fazendo a meditação, fazendo o nosso silêncio aí, vamos procurar fazer um pouquinho aí, uns 5 minutinhos, para que a gente possa aproveitar toda essa energia, essa egrégora maravilhosa que está junto com a gente, com todo esse conhecimento, com essa expansão de consciência que a gente está tendo, e emanar energia, emanar paz para o mundo, paz para o planeta, paz para todas as pessoas, amor, para que tudo seja encaminhado da melhor forma e para que todos esses conflitos que estão se ditando no mundo aí de tantas formas, né? Desde formas físicas até formas políticas, quando eu falo formas físicas quero dizer catástrofes, mas também tem conflitos como guerra, como esses conflitos políticos que não deixa de ser uma guerra política que está acontecendo, mas que atinge muitas pessoas. Então que as pessoas possam ter paz, sabedoria, amor, que entre a luz em tudo isso e eleve cada vez mais o nosso planeta para que tudo isso seja dissolvido e a gente entra nesse período glorioso que o planeta está para entrar, né? Então vamos lá, e também para todas as pessoas que vocês sentirem no coração aí que estão precisando dessa energia, dessa força, façam as orações que vocês quiserem agora. Então vamos silenciar, respirando fundo um pouquinho para silenciar nossa mente, para entrar no estágio avançado que a gente já está, nessa outra dimensão de consciência, e que a gente possa emanar luz, emanar amor para tudo aquilo que a gente quer emanar. Então vamos lá.
respirando fundo. Aos pouquinhos vamos voltando. Todos de volta. Ok, gente, então é isso. Por hoje vamos estar encerrando. Então eu queria gratidão a todos. Muito obrigado por hoje. Boa noite, até a próxima segunda. Beijo a todos. Agradeço. Boa noite, Cris. pessoal. Até a Deus próxima. abençoe todos. Boa noite. Fique com Deus. Amém. Amém. Beijão a todos. Boa semana. Para todos nós.